passo 2 é o passo da configuração do cálculo revisional propriamente dito. Como vocês estão vendo aqui, ó, passo 1, eu posso voltar e avançar. Isso durante todo o cálculo. Passo 2, eu vou informar data do financiamento, data da primeira prestação. O sistema está configurado e atende também ao prorata, correto? Se você colocar aqui dia 15 de fevereiro, ele vai considerar os 35 dias. Se colocar 5 de fevereiro, ele vai considerar os 25 dias. E assim sucessivamente. O valor total do contrato é o valor total do financiamento, já incluído o IOF e as taxas financiadas. Vou colocar um valor aqui aleatório. Prazo do contrato. Multuário significa que eu posso ter numa ação o banco como autor ou como réu. É o multuário idem, então eu tenho que informar para o sistema. Na minha execução é o banco, no revisional é o multuário, para que o sistema informe no final de quem é o crédito resultado do cálculo. Ok. Sistema de amortização. Eu posso escolher price, saque, sacre, imagens, fixa, linear, Gauss, capitalização anual e hamburguês. De acordo com o meu contrato, de acordo com o meu pedido, de acordo com a sentença transitada e julgado. Então, a configuração, digamos que eu esteja fazendo um novo cálculo, vou entrar com ação e quero juros simples, fixa, linear. Digamos que eu tenha uma sentença transitada e julgada, onde não houve alteração do sistema de amortização, price, ou que eu queira realmente somente verificar se a prestação está calculada corretamente. Então essas possibilidades tanto servem para fazer um cálculo inicial, liquidar uma sentença ou simulações diversas, price juros compostos, saque juros compostos, sacre composto, margens, método de amortização juros simples crescente, fixa linear prestação constante a juros simples, Gauss, sistema de amortização não propriamente dito, mas algumas sentenças ainda pode acontecer de você ter esse sistema, por isso que nós colocamos também aqui capitalização anual e hamburguês, que é a capitalização composta de juros, ok? Escolhido o sistema que satisfaz a minha necessidade, né, eu vou seguir. Eu tenho o ano 360 e o 365, o padrão 360, porém alguns bancos utilizam 365. E aí você tem que olhar especificamente no contrato. Taxa de juros. A taxa de juros também é outro item que pode ser objeto de revisional. Então digamos que eu tenho uma taxa de 3,88, mas o juiz mandou colocar a taxa média do banco. Essa taxa do médio eu fui lá, pesquisei, e nós temos uma taxa de 1,5. Então, price 1,5. E se fosse juros simples, fixa linear 1,5. Então a configuração aqui é de acordo com o meu pedido, com a minha sentença, com a simulação que eu precise fazer. Correto? Bom, feito os primeiros campos, né, que são os dados do financiamento, eu passo a configurar a cláusula de inadimplência. Então veja que os índices que nós colocamos lá no passo 1 eram os índices de juros para o passo do passo 1 para o indébito. Aqui eu estou falando da cláusula de inadimplência. Da mesma forma que eu fiz para a taxa e que eu fiz para o prazo e sistema de amortização, eu posso fazer de acordo com a minha cláusula contratual, juros de mora, juros remuneratórios, mensal, a base de cálculo, multa de 2, ou eu posso fazer a revisional, ou eu posso fazer simulações. Então digamos que o juiz determinou para retirar com o jus e a comissão de permanência e substituir pelo INPC. O contrato não tem previsão de multa, ou era 10 e caiu para 2. Então veja que aqui você está configurando o seu cálculo revisional, tanto para pedido como para liquidação.
E as combinações são todas possíveis. Digamos que o juiz determinou substituir juros remuneratórios por juros remuneratórios, juros simples, né? Composto para simples, ok, está configurado. Comissão de permanência, juros compostos, juros simples, manteve o acúmulo de juros com correção monetária possível? É possível. Então as possibilidades aqui são para que você possa resolver a sua revisional, chegar no resultado pretendido. Ok? Bom, vencimento antecipado ocorre quando alguns bancos, né, isso é a opção do banco, tem as cláusulas contratuais. Primeiramente, tem que ter a cláusula contratual. Segundo, se tiver, alguns bancos utilizam ela ou não. Se você optar por vencimento antecipado, eu tenho que informar o mês e ano desse vencimento antecipado, por exemplo, de tal maneira que agora o sistema vai trazer a valor presente todas as prestações que ainda estão por vencer, pegando o saldo devedor, né, naquela data, naquele mês e ano, e vencendo ele na integralidade. É um opcional, tá? Você tem que ver caso a caso. Bom, nós temos também a possibilidade de quitação antecipada sim, data da quitação, valor da quitação, e o sistema vai calcular o valor da quitação, verificar se você quitou a mais ou a menos, ou maior ou menor, de acordo com a sua configuração. Leilão, você vai informar tudo isso aqui também, no caso de venda do veículo, né? E você deixando marcado não, ele não tem essa opção, ele vai fazer o cálculo normal na íntegra, tá? Veja que quando eu coloco o vencimento antecipado, a quitação, ela desaparece. Por quê? Porque uma coisa não acontece em combinação com a outra. Compensação. Compensação nós criamos para que você tenha a possibilidade, não foi quitado, não tem vencimento antecipado, porém eu quero saber quanto que eu quero, ou quanto que eu quero não, quanto que eu tenho para a quitação total do financiamento, já com saldo devedor incluso. Então eu tenho um débito das prestações, porque paguei a maior, paguei mais juros do que devia na inadimplência. Digamos que eu tenho um crédito de 15 mil de indébito e o saldo devedor é de 10 mil. Então eu quito o saldo, me sobra 5. É isso que a compensação faz. Digamos que seja o inverso, eu tenho um crédito de 10 e um saldo de 15. Então eu continuo, faço a compensação e fico devendo 5, correto? Então é uma opção também, se você quiser colocar no resultado do seu cálculo. Em débito em dobro, determinação judicial, caso haja determinação judicial, ou você vá pedir também, né, na sua petição inicial, você pode optar por, se eu tenho em débito de R$100, dobra 200 e assim sucessivamente, correto? Bom, as taxas, caso ocorra a determinação, ou caso você vá pedir a devolução de taxas, temos aqui, ó, digamos que ele pagou 1.500 de seguro, eu quero a devolução, foi financiado, sim ou não? Em débito não, retirado do financiamento. Então tem as possibilidades de configuração, quero devolver, eu não quero que seja devolvido, ele foi financiado, se não foi, ele vai devolver a parte, se foi financiado, ele vai entrar dentro do sistema e você vai dizer se quer em débito ou retirar do sistema, do financiamento. Se você retirar do financiamento, ele mantém o saldo devedor e te devolve a taxa. Se você colocar para retirar, ele recalcula a prestação com o saldo menor. Há diferença no resultado pequena, mas há, e depende também, obviamente, do que, se houver determinação judicial, se for uma revisional, isso tem que ser visto com clareza, tá bom? Com interpretação do que foi decidido. Amortizações extraordinárias acontece raramente, acontece mais em sistemas SFH, SFI, porém o sistema também aqui atende, tá? Óbvio que a amortização só pode ocorrer depois da data do financiamento. Então, se nós colocarmos aqui
10 de 5 de 2020, né? Deixa eu ver qual é a data do financiamento, 2020, correto? Eu posso ter uma amortização de R$ 1.000, eu fiz um pagamento, antecipei o saldo devedor e ele vai recalcular as minhas prestações a partir deste pagamento, correto? Bom, feito isso, eu vou avançar e vou para o terceiro passo.